Olá! Estamos aqui em nossos estúdios com o pós-doutor em Direito Econômico, Rodrigo Pironti, para falar sobre controle interno. Vamos entender melhor como esse assunto está presente na nossa realidade? Conta pra gente qual é a relevância dos controles internos na atualidade. Então, na verdade, os controles internos estão previstos na Constituição há muito tempo, né? Desde a Constituição de 88, mas nas constituições anteriores já havia previsão do sistema de controle interno. A importância e a relevância dos controles internos é porque a administração precisa de uma atividade meio que em algum momento verifique a legitimidade e a legalidade do ato. E os controles internos, como regra, vão além daquela legalidade verificada nas procuradorias jurídicas, nas assessorias jurídicas, porque vão verificar exatamente o mérito do ato administrativo. Então é muito importante se conhecer, por exemplo, o artigo 70 da Constituição, que vai trazer todos os aspectos que envolvem o sistema de controle interno. E, portanto, não só a legalidade e a legitimidade, mas também critérios de eficiência, de validação de situações operacionais, orçamentárias, econômico-financeiras. Portanto, o sistema de controle interno, atualmente, tem uma vastidão de temas que permite que o administrador público, ao tomar a sua decisão, tenha maior controle das suas ações. Controle esse que, pela dinâmica da atividade administrativa, muitas vezes não é verificado. Então, é importante e muito relevante se conhecer o artigo 70, mas também é relevante se conhecer o artigo 74 da Constituição, que vai abranger, obviamente, um aspecto mais estrutural da União, mas que também se aplica a estados e municípios, no sentido de como esse sistema de controle interno se relaciona, né? Em todos os órgãos públicos, em todas as esferas, não só, portanto, no Poder Executivo, mas também no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito do Poder Legislativo e daquelas funções estatais, portanto, o Ministério Público e Tribunal de Contas. Portanto, se nós juntarmos esses dois artigos da Constituição, nós vamos ver a relevância do sistema de controle interno na atualidade. E também é relevante se mencionar que o sistema de controle interno, por ser um órgão interno da administração, como o próprio nome já diz, permite que o administrador, na tomada de decisão, consiga acertar mais a realização do interesse público. E, portanto, a atuação dele é concertada, né? Nós, normalmente, no controle interno, referimos concertação administrativa, que é o concertada com C, né? não com S. Portanto, essa é a lógica de uma tomada de decisão mais assertiva, mais adequada à realização do interesse público. E nas licitações, isso tem uma relevância bastante grande, porque, obviamente, a licitação é a porta de entrada da contratação pública, seja para a prestação do serviço, seja para a entrega de determinado material, seja ainda para a realização de uma obra pública. Estar conforme antes do início deste processo, com um sistema de controle interno preventivo, é tão mais importante do que simplesmente a verificação deste processo, por exemplo, por outras atividades meio, como é a relevante atuação da Procuradoria Jurídica. Portanto, o sistema de controle interno na atualidade é bastante relevante. Não só porque ainda é tratado como um tema novo, muito embora não seja, né? Porque, como disse, desde a Constituição de 88, em 1964 ele já era tratado em legislações infraconstitucionais, mas é relevante que nós também pensemos nesse sistema na atualidade como um ponto fundamental para a legitimação da atuação do gestor. Certo, Rodrigo. E a independência dos controladores é algo relevante? Como que é possível buscar essa independência em um país ainda com muitas distorções éticas? Sem dúvida. Esse é um tema, talvez, que nos cursos e quando nós vamos discutir sistema de controle interno, talvez seja um dos temas mais complexos, né? E a complexidade, na verdade, não está em como alocar a controladoria jurídica dentro do órgão, mas sim como dotar a controladoria desta independência. Porque muitas vezes, e infelizmente ainda na cultura do nosso país, as controladorias existem, mas por algum motivo, as falhas éticas mencionadas por ti, por algum motivo esta controladoria não detém a independência necessária para o exercício da sua atuação, né? E não detém por várias questões, ou por interesses políticos que impedem que a controladoria exerça a sua atividade, ou por uma estruturação mínima necessária que não existe nos órgãos públicos que instituem essas controladorias, ou seja, controladorias que não satisfazem a realidade local e nem com a quantidade mínima de pessoas, com a estruturação mínima, ou ainda processos que são deficitários e que impedem um melhor desenvolvimento dessa controladoria, né? Portanto, o que nós buscamos fazer nesses cursos é tentar trazer algumas questões práticas
de realidades já vividas e também uma análise um pouco da teoria e da doutrina nestes temas, né, para tentar permitir com que este controlador, que tem tanta dificuldade de já exercer o controle, em razão das inúmeras falhas éticas, como mencionado, mas também diante de um cenário de contingenciamento orçamentário, em que muitas vezes, por exemplo, nós estamos falando no Brasil de mais de 5.000 municípios, né, mais de 5.800 municípios, portanto, um número bastante grande de municípios, e desse número talvez metade ou muito mais do que a metade não tenham condições mínimas orçamentárias de estruturar uma boa controladoria. Então, neste cenário de contingenciamento, falta de recurso e de dificuldade de situações éticas que ainda o nosso país vive por uma questão cultural, nós tentamos no curso trabalhar com esses temas para adotar a controladoria desta independência. Não é fácil, é muito difícil, mas de qualquer forma existem mecanismos capazes de satisfazer essa realidade. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer. E a você que está nos assistindo, continue ligado nos próximos vídeos que a JML produz com exclusividade para te manter sempre atualizado. Até a próxima.